Vamos lá, turma, fazer para a nossa aula de hoje. Vocês sabem qual é o dia? Hoje é quinta-feira, certo? E hoje nós estamos iniciando o mês de outubro. E se vocês estiverem seguindo o calendário, marcando o calendáriozinho, vocês vão ver que o mês de setembro acabou, né? Foi até o dia 30. Então, no mês de setembro, nós não temos dia 31, nós temos só até o dia 30. E agora nós estamos em um outro mês, um novo mês, né? O mês de outubro. E aí eu não vou falar as datas comemorativas hoje desse mês, porque são algumas datas bem importantes e que a tia vai deixar para falar amanhã, tá certo? E vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula é de História, no livro de História, página 93. Acompanhe a tia aí, junto com o livrinho de História de vocês, tá certo? Vamos lá? Na página 93, tá falando sobre a história da sua escola. Todos nós temos uma história, não é verdade? A nossa escola também. A escola, ela foi criada ao longo do tempo por vários povos. E aí surgiram as escolas, certo? Só que sobre a história da nossa escola, nós, estudamos, vocês estudam nessa escola que vocês estão vendo na imagem, a Escola Mundo Mágico. Mas vocês sabiam que a Escola Mundo Mágico, ela não era localizada aqui nessa que é hoje. Ela teve início há muitos anos, né? E era em outro local, em outra rua. E a escola era menor do que essa que vocês estão hoje, certo? E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre a história das escolas, como surgiu, quais são os tipos de escola que existem, certo? Os primeiros professores, vocês sabem quem foi? E como eles eram, né? O que faziam, como aconteceu tudo isso. Com a chegada dos portugueses aqui no nosso país, vieram com eles os padres, né, chamados de jesuítas. E esses padres, eles vinham junto com as embarcações, e aí, quando chegaram aqui no nosso país, né, no Brasil, eles começaram a catequizar e ensinar a língua portuguesa aos índios, que eram os habitantes. Então, os primeiros professores do nosso país foram os jesuítas, que eram os padres. Todas as escolas, elas são iguais. Algumas podem ser grandes, outras podem ser pequenas. Se vocês observarem essa imagem, eu coloquei aí duas imagens, a primeira imagem e a segunda. A segunda imagem é a da nossa escola. Vocês acham que a nossa escola é uma escola grande ou pequena? E essa outra escola ao lado, vocês acham que ela é grande ou que ela é pequena? A nossa escola eu posso considerar grande à vista dessa primeira imagem, né? À vista dessa primeira escola que a tia colocou aí, é uma escola menor. Então, as escolas elas podem ser grandes e pequenas, como essas imagens que a tia colocou aí para vocês como exemplo. Elas também podem ser localizadas no campo ou na cidade. A nossa escola, ela está localizada onde? Na cidade, não é? E aí a tia colocou outra imagem de uma escola
Inclusive, o nome dessa escola é Escola Municipal Monteiro Lobato. Tia não sabe onde é, tá? Colocou somente a imagem para usar como exemplo. Essa imagem, essa escola aí, ela é localizada no campo, ou seja, na zona rural, né? No sítio. E a nossa escola, ela é localizada na cidade, como a tia já falou. As escolas, elas podem ser como? Elas podem ser públicas ou particulares. Tia colocou duas imagens aí das duas escolas, uma escola pública e a escola particular. Por quê? A nossa escola é uma escola particular. Nas escolas particulares, vocês vão saber por que são chamadas de particulares, tá certo? E também vocês vão ver o que são escolas públicas. Eu quero que vocês observem essa primeira imagem de uma escola da nossa cidade. É a Escola de Referência Ensino Médio de Sertânia. A Escola Olavo Bilac, como era chamada antigamente, certo? Vocês acreditam que vocês já viram essa escola quando passavam na rua. E do lado, a escola privada, representando a escola privada, temos a nossa escola, a Escola Mundo Mágico, certo? As escolas particulares, elas são aquelas escolas que os pais ou responsável pagam para que o filho estudem, para que vocês estudem. Então, a nossa escola, a Escola Mundo Mágico, é uma escola particular, certo? Por quê? Porque os pais de vocês pagam a escola para que vocês estudem nela. Essa é a diferença da escola pública para a escola particular, mas nós vamos ver o que é escola pública, certo? Escolas estaduais, que são as escolas públicas. Então, elas são caracterizadas por estaduais e municipais, que nós vamos ver mais à frente. As escolas públicas, elas são mantidas por quem? São mantidas pelo governo do nosso estado, que é Pernambuco. Mas nos outros estados, cada governo é responsável por cada escola estadual, certo? Então, aqui eu coloquei a escola de ensino médio, de referência ensino médio Olavo Bilac, o EREMOB, que é uma escola estadual da nossa cidade, do nosso estado, certo? E eu coloquei aqui para vocês uma escola pública municipal. Qual é a diferença? A escola municipal, ela é uma escola pública também, mas ela é mantida pela prefeitura da nossa cidade, certo? Então, quem é responsável por essa escola? É a prefeitura da nossa cidade, da cidade de Sertânia, certo? Inclusive, essa escola aqui, ela é quase vizinha da nossa escola Mundo Mágico. É o Colégio Municipal Etelvino Lins. Observem o nome do colégio. Colégio Municipal Governo Etelvino Lins. Então, tá dizendo que ela é municipal, certo? Agora, vocês vão observar essa imagem. Vocês acham que essa imagem é de agora ou é de antes? Vocês já pararam para pensar como eram as escolas antigamente? Na página 97 do livro de vocês, vai ter esse assunto, as escolas de ontem e a escola de hoje. Antigamente, não era fácil encontrar uma escola. Agora, vejam essas duas imagens. Tia colocou aí uma imagem da escola de hoje e da escola de ontem, né? De antigamente, como eram as escolas antigamente. Observem bem direitinho. A tia colocou como está no livro de vocês, na página 97. Tem essa mesma imagem, quase essa mesma imagem, né? Representando ela. E
Assim como no mundo e nas famílias, existem muitas mudanças, certo? Também ocorrem, as mudanças elas também ocorrem nas escolas. O modo como os nossos avós aprenderam na escola é bem diferente do modo que nós aprendemos atualmente. Antigamente não era fácil, como a tia já falou, e, além disso, meninas e meninos não aprendiam as mesmas coisas. Era diferente. As meninas, elas aprendiam tarefas domésticas, né? Fazer trabalhos, aprender a cozinhar, aprender a bordar. E os meninos, eles aprendiam a contar e a ler. Então, vejam só que diferença que era, né? As meninas, elas eram responsáveis em aprender a ser donas de casa. E os meninos, era quem aprendia a contar e a ler. E existia também uma forma de castigo. A criança, hoje em dia, ela vem sendo muito respeitada nas escolas. Por quê? Antigamente, na escola, se os alunos não respeitassem o professor, descumprissem com uma ordem, ou não fizesse a atividade, ou respondesse a alguém, eles eram castigados. E aí vocês vão ver como era que eram esses castigos. Vejam só como eram esses castigos. Eles apanhavam de palmatória. E o que é palmatória? Era um objeto feito de madeira. E a criança ou adolescente que desrespeitasse o professor ou não cumprisse com uma tarefa, ele levava uma palmatória. Ele levava uma pancada na mão com esse objeto de madeira. A criança também era colocada de joelho em cima do milho por alguns minutos ou o tempo que o professor determinasse. E também existia o castigo de colocar a orelha de burro na criança e colocar ele virado para o quadro ou que ele repetisse várias vezes a frase que ele errou no caderno, certo? Então, essas eram as formas de castigos de antigamente. Lembrando que hoje a criança ela é muito respeitada e esses castigos eles não acontecem mais, né? Graças a Deus. E se vocês observarem também nas imagens, as escolas, antigamente a lousa era utilizado o giz branco. Hoje a lousa já é diferente, né? Nós utilizamos lápis. Os cadernos também antigamente era diferente, não existia a quantidade de livros. Se vocês observarem na página 98, as primeiras imagens das atividades eram uma pequena lousa que servia de caderno, né? Então, a criança, o aluno, ele escrevia nessa pequena lousa. E não era todos que podiam ter, só pessoas que tinham condições, era que conseguiam esses tipos de lousa, certo? E aí, vocês vão fazer as atividades no livro de história, na página 94, página 96 e a página 98 e 99, tá certo? Nós vamos finalizar essas atividades desse capítulo, tá certo? Amanhã nós vamos